Vamos lá. Capítulo 2 das sessões públicas. Seção 1, do pequeno expediente. Né? Em sessões ordinárias, o pequeno expediente com duração de 60 minutos, improrrogáveis, destinado à matéria do expediente e aos oradores inscritos que tenham comunicação a fazer. Não será admitida a parte, né, no pequeno expediente. À hora do início da sessão, os membros da mesa ocuparão seus lugares. A Bíblia Sagrada deverá ficar durante todo o tempo da sessão sobre a mesa, à disposição de quem dela quiser fazer uso. Achando-se presente pelo menos 1/10 do número total de deputados, desprezada a fração, o presidente declarará aberta a sessão proferindo as seguintes palavras: sobre a proteção de Deus em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Não se verificando quórum de presença, o presidente aguardará durante meia hora, 30 minutos, que ele se complete, sendo o retardamento deduzido do tempo destinado ao expediente. Se persistir a falta de número, o presidente declarará que não pode haver sessão, determinando a atribuição de falta aos ausentes para os efeitos legais. Abertos os trabalhos, o segundo secretário fará a leitura da ata da sessão anterior, que o presidente considerará aprovada independentemente de votação. O deputado que pretender retificar a ata enviará à mesa declaração escrita. Essa declaração será incerta em ata e o presidente dará, se julgar conveniente, as necessárias explicações pelas quais a tenha considerado procedente ou não, cabendo recurso ao plenário. Proceder-se-á de imediato à leitura da matéria do expediente abrangendo as comunicações enviadas à mesa pelos deputados, a correspondência em geral, as petições e outros documentos recebidos pelo presidente ou pela mesa de interesse do plenário. O tempo que se seguir à leitura da matéria do expediente será destinado aos deputados inscritos para breves comunicações, podendo cada um falar por 5 minutos, não sendo permitidos a partes. Sempre que um deputado tiver comunicação a fazer à mesa ou ao plenário, deverá fazê-la oralmente ou redigi-la para publicação no Diário da Câmara dos Deputados. A comunicação por escrito não pode ser feita com ajuntada ou transcrição de documentos. Sempre que um deputado tiver comunicação a fazer à mesa ou ao plenário, deverá fazê-la oralmente ou redigi-la para publicação no Diário da Câmara. A comunicação por escrito não pode ser feita com ajuntada ou transcrição de documentos. A inscrição dos oradores feita na mesa em caráter pessoal e intransferível em livro próprio, das 8 às 13h30, 8 às 13 horas e 30 minutos diárias, assegurada a preferência aos que não tenham falado nas 5 sessões anteriores. O deputado que chamado a ocupar o microfone, não se apresentar. O deputado que, chamado a ocupar o microfone, não se apresentar, perderá a prerrogativa a que se refere o parágrafo anterior. Né? Então, questões das 5, não ter falado nas 5 sessões anteriores. Então, se ele for chamado e não aparecer, aí ele perde a prerrogativa. As inscrições que não puderem ser atendidas em virtude do levantamento ou não realização da sessão, transferir-se-ão para a sessão ordinária seguinte. Seção 2, da ordem do dia. Lá do artigo 66, a ordem do dia a iniciar-se às 16 horas, né? 4 da tarde. E aqui já fala outra coisa, né? Ó. Às 11 ou às 16, conforme o caso, passar-se-á a tratar da matéria destinada à ordem do dia, sendo previamente verificado o número de deputados presentes no recinto do plenário através do sistema eletrônico para o mesmo efeito do que prescreve o parágrafo 5º deste artigo, né? Cadê o parágrafo 5º? Ocorrendo verificação de votação e comprovando-se presenças suficientes em plenário, o presidente determinará a atribuição de falta aos ausentes para os efeitos legais. Então, prosseguindo.
apagar isso aqui. O presidente dará conhecimento da existência de projetos de lei. 1. Constantes da pauta e aprovados conclusivamente pelas comissões permanentes ou especiais, para efeito de eventual apresentação do recurso previsto no parágrafo 2º do 132, né? Não se dispensará a competência do plenário para discutir e votar globalmente ou em parte projeto de lei apreciado conclusivamente pelas comissões se, no prazo de 5 sessões da publicação do respectivo anúncio no Diário da Câmara e no avulso da ordem do dia, houver recurso nesse sentido de 1/10 dos membros da Casa, apresentado em sessão e provido por decisão do plenário da Câmara. E 2. Sujeitos à deliberação do plenário para o caso de oferecimento de emendas na forma do artigo 20. Então, são os constantes da pauta, o presidente dará conhecimento da existência de projetos de lei, né? Constantes da pauta e aprovados conclusivamente pelas comissões permanentes ou especiais. Aí, para efeito do eventual da apresentação do recurso, né? Do recurso do parágrafo 2º do 132, que não se dispensará a competência do plenário para discutir e votar globalmente ou em parte projeto de lei apreciado conclusivamente pelas comissões se no prazo de 5 sessões da publicação do respectivo anúncio do diário e no avulso da ordem do dia houver recurso nesse sentido de 1/10 dos membros da Casa apresentado em sessão e provido por decisão do plenário. E número 2, sujeitos à deliberação do plenário, conforme o caso de oferecimento de emendas, sujeito à deliberação do plenário para o caso de oferecimento de emendas, na forma do artigo 120. Vamos lá, o artigo 120 diz: as emendas de plenário serão apresentadas 1. Durante a discussão em apreciação preliminar, turno único ou primeiro turno, por qualquer deputado ou comissão. 2. Durante a discussão em segundo turno. Então, assim, 1. Durante a discussão em apreciação preliminar, turno único ou primeiro turno, por qualquer deputado ou comissão. Ou 2. Durante a discussão em segundo turno, por comissão, se aprovada pela maioria absoluta de seus membros. E B. Desde que subscritos por 1/10 dos membros da Casa ou líderes que representem esse número. 3. A redação final, até o início da sua votação, observado o quórum previsto nas alíneas A e B do inciso anterior. Na apreciação preliminar, só poderão ser apresentadas emendas que tiverem por fim escoimar a proposição dos vícios arguidos pelas comissões referidas no inciso 1 a 3 do artigo 54, que é a questão do será terminativo, o artigo 54, será terminativo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria. 2. Da Comissão de Finanças e Tributação sobre a adequação financeira ou orçamentária da proposição. E 3. Da Comissão Especial, que se refere ao artigo 34.2, né? Que o artigo 34 é sempre muito remetido, né? As comissões especiais serão constituídas para dar parecer sobre, artigo 34. Proposta de emenda à Constituição e projeto de código. 2. Proposições que versarem em matéria de competência de mais de 4 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito por iniciativa do presidente da Câmara ou a requerimento de líder ou de presidente de comissão interessada. Aí continuando no artigo 120, tá? Somente será admitida emenda à redação final para evitar lapso formal, incorreção de linguagem ou defeito de técnica legislativa sujeita às mesmas formalidades regimentais da emenda de mérito. Quanto à redação final for de emendas da Câmara, a proposta de emenda à Constituição ou a projeto oriundos do Senado, só se admitirão emendas de redação a dispositivos emendados e as que decorram de emendas aprovadas. As proposições urgentes ou que se tornarem urgentes em virtude de requerimento
só receberão emendas de comissão ou subscritas por 1/5 dos membros da Câmara ou líderes que representem esse número, desde que apresentadas em plenário até o início da votação da matéria. Não poderá ser emendada a parte do projeto de lei aprovado conclusivamente pelas comissões que não tenha sido objeto do recurso provido pelo plenário. Aí, continuando, né, o principal. Havendo matéria a ser votada, então aqui até para a gente não se perder, estamos na ordem do dia, né? Voltando para a ordem do dia, havendo matéria a ser votada e número legal para deliberar, proceder-se-á imediatamente à votação, interrompendo-se o orador que estiver na tribuna. Não havendo matéria a ser votada, ou se inexistir quórum para a votação, ou ainda se sobrevier a falta de quórum durante a ordem do dia, o presidente anunciará o debate das matérias em discussão. Continuando a ordem do dia, encerrado o grande expediente, será aberto o prazo de 10 minutos para apresentação de proposições ou solicitação de apoiamento eletrônico a elas, que se resumirá à leitura das emendas. Encerrado o grande expediente, será aberto o prazo de 10 minutos para apresentação de proposições ou solicitação de apoiamento eletrônico a elas, que se resumirá à leitura das emendas. Lembrando aí o grande expediente, né? Lá do artigo 66, iniciar-se às 10 ou às 15 horas, conforme o caso, com duração improrrogável de 50 minutos, distribuída entre os oradores inscritos. Ocorrendo a verificação de votação e comprovando-se presenças suficientes em plenário, o presidente determinará a atribuição de faltas aos ausentes para os efeitos legais. A ausência às votações equipara-se, para todos os efeitos, à ausência às sessões. A ausência às votações equipara-se, para todos os efeitos, à ausência às sessões, ressalvada a que se verificar a título de obstrução parlamentar legítima, assim considerada a que for aprovada pelas bancadas ou suas lideranças e comunicadas à mesa. Então vamos lá, a ausência às votações equipara-se para todos os efeitos à ausência às sessões. Então a ausência às votações equipara-se para todos os efeitos à ausência às sessões, ressalvada a que se verificar a título de obstrução parlamentar legítima, assim considerada a que for aprovada pelas bancas ou suas lideranças e comunicada à mesa. Terminada a ordem do dia, encerrar-se-á o registro eletrônico de presença. Presente em plenário a maioria absoluta dos deputados, mediante verificação de quórum, dá-se-á início à apreciação da pauta na seguinte ordem. 1. Redações finais. 2. Requerimentos de urgência. Artigo 159, parágrafo 2º. Haverá entre os projetos em regime de urgência a seguinte ordem de preferência: declaração de guerra e correlatos, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal nos estados, matéria considerada urgente, acordos internacionais, fixação dos efetivos das Forças Armadas. 3. Requerimentos de comissão sujeitos à votação. 4. Requerimentos de deputados dependentes de votação imediata. E 5. Matérias constantes da ordem do dia, de acordo com as regras de preferência estabelecidas no capítulo 9, título 5. Então, presente em plenário a maioria absoluta, mediante verificação do quórum, dar-se-á início à apreciação da pauta na seguinte ordem. 1. Redações finais. 2. Requerimentos de urgência. 3. Requerimentos de comissão sujeita à votação. 4. Requerimentos de deputado dependente de votação imediata. Matéria constante da ordem do dia, de acordo com as regras de preferência estabelecidas no capítulo 9, título 5. Parágrafo único. A ordem estabelecida no caput poderá ser alterada ou interrompida. 1. Para a posse de deputados. 2. Em caso de aprovação de requerimento de preferência, de adiamento, de retirada da ordem do dia e de inversão da pauta. Ao encerrar a sessão, o presidente anunciará a ordem do dia da sessão de deliberação seguinte e eventuais alterações da programação, em conformidade com os parágrafos 2, 3 e 4
do artigo 66 e dará ciência da pauta respectiva às lideranças. Então, ao encerrar a sessão, anunciará a ordem do dia da sessão de deliberação seguinte e eventuais alterações da programação, em conformidade com artigo 66. Sessões ordinárias constarão de... Parágrafo 2º. O presidente da Câmara poderá determinar, a fim de adequá-la às necessidades da Casa, que a ordem do dia absorva o tempo destinado aos oradores do grande expediente. O presidente da Câmara poderá não designar a ordem do dia para sessões ordinárias, que se converterão em sessões de debate. O presidente da Câmara, de ofício, por proposta do Colégio de Líderes ou mediante deliberação do plenário sob requerimento de 1/10 dos deputados, poderá convocar períodos de sessões extraordinárias exclusivamente destinados à discussão e votação das matérias constantes do ato de convocação. Parágrafo único. Não será designada a ordem do dia para a primeira sessão plenária de cada sessão legislativa. Não será designada a ordem do dia para a primeira sessão plenária de cada sessão legislativa. Não será designada a ordem do dia para a primeira sessão plenária de cada sessão legislativa. O presidente organizará a ordem do dia com base na agenda mensal a que se refere a linha S do artigo 17 e observância do que dispõe o artigo 83 e o inciso 3 do 143, para ser publicada no Diário da Câmara e distribuída em avulsos até a semana precedente à data da respectiva. Então, o presidente organizará a ordem do dia com base na agenda mensal, que se refere aos artigos, para ser publicado no Diário da Câmara e distribuído em avulsos até a semana precedente à da sessão. Então, vamos aí nas remissões. Artigo 17. São atribuições do presidente, além de outros expressos nesse regimento, quanto às sessões, organizar, ouvido o Colégio de Líderes, a agenda com a previsão das proposições a serem apreciadas no mês subsequente para distribuição aos deputados. Artigo 83, presente em plenário a maioria absoluta dos deputados, mediante verificação de quórum, dá-se-á início à apreciação da pauta na seguinte ordem: redações finais. 2. Requerimentos de urgência. 3. Requerimentos de comissão sujeita à votação. Então, 1. Redações finais. 2. Requerimentos de urgência. 3. Requerimentos de comissão sujeita à votação. 4. Requerimentos de deputados dependentes de votação imediata. 5. Matérias constantes da ordem do dia com as regras de preferência estabelecidas no capítulo 9 do título 5. Então, presente em plenário a maioria absoluta, mediante verificação do quórum, dá-se-á início à apreciação da pauta na seguinte ordem: 1. Redações finais. 2. Requerimentos de urgência. 3. Requerimentos de comissão sujeita à votação. Requerimentos de deputados dependentes de votação imediata. E 5. Matérias constantes da ordem do dia, de acordo lá com as preferências. Parágrafo único. A ordem estabelecida no caput poderá ser alterada ou interrompida. 1. Para a posse de deputados. 2. Em caso de aprovação de requerimento de preferência. B. Adiamento. C. Retirada da ordem. E D. Inversão da pauta. Aí, continuando nas remissões, o 143. Na tramitação em conjunto ou por dependência, serão obedecidas as seguintes normas. Então, na tramitação em conjunto ou por dependência, serão obedecidas as seguintes normas. Ao processo da proposição que deva ter precedência, serão apensos sem incorporação os demais. Terá precedência a mais antiga sobre a mais recente das proposições em tramitação na Câmara dos Deputados. Em qualquer caso, as proposições serão incluídas conjuntamente na ordem do dia da mesma sessão. O regime especial de tramitação de uma proposição estende-se às demais que lhe sejam apensas. Aí voltando aí para a ordem do dia, parágrafo 1º, que cada grupo de projetos referidos no parágrafo 1º do 559 será iniciado pelas proposições em votação e entre as matérias de cada um tem preferência na colocação as emendas do Senado a proposições da Câmara, seguida pelas proposições desta em turno único, segundo turno, primeiro turno e apreciação. Então aqui, cada grupo de projetos
referidos na remissão será iniciado pelas proposições em votação. E entre as matérias de cada um, tem preferência na colocação as emendas do Senado a proposições da Câmara, seguidas pelas proposições desta em turno único, segundo turno, primeiro turno e apreciação preliminar. A remissão é a seguinte: denomina-se preferência a primazia na discussão ou na votação de uma proposição sobre outras ou outras. Parágrafo 1º. Os projetos em regime de urgência gozam de preferência sobre os em prioridade, que a seu turno têm preferência sobre os de tramitação ordinária. E entre estes, entre os de ordinária, os projetos para os quais tenha sido concedida preferência, seguido dos que tenham pareceres favoráveis de todas as comissões a que foram distribuídas. Parágrafo 2º. Constarão da ordem do dia as matérias não apreciadas da pauta da sessão ordinária anterior, com precedência sobre outras do grupo a que pertençam. Constarão da ordem do dia as matérias não apreciadas da pauta da sessão ordinária anterior, com precedência sobre outras do grupo a que pertençam. A proposição entrará em ordem do dia desde que em condições regimentais e com os pareceres das comissões a que foi distribuída.